E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. Fernando Diniz teve 11 dias para trabalhar o Vasco durante a pausa da data FIFA, e o resultado foi um espetáculo surpreendente no Morumbi. Com os mesmos jogadores que haviam sido derrotados pelo Bragantino na rodada anterior, o treinador conseguiu promover uma transformação visível no estilo e na atitude da equipe. O que se viu contra o São Paulo foi um Vasco corajoso, disciplinado taticamente e com fome de vitória. Jogando como visitante, mas se impondo como mandante, o time cruzmaltino venceu por 3-1 e quebrou um jejum incômodo de vitórias longe de casa no Brasileirão. O efeito Diniz começa a ser sentido, e não apenas no placar, a postura, a movimentação e a inteligência coletiva da equipe saltaram aos olhos. O primeiro tempo começou com equilíbrio, mas a arrancada de Ryan aos 25 minutos mudou completamente o rumo do jogo. O gol não foi apenas bonito, foi simbólico. Toda a jogada foi construída desde a defesa, com Hugo Moura se posicionando entre os zagueiros para iniciar a saída de bola, Paulo Henrique aparecendo por dentro e um toque genial de calcanhar que desmontou a defesa tricolor. Ryan recebeu com liberdade, avançou em velocidade e finalizou com personalidade. A partir daí, o Vasco cresceu e poderia, tranquilamente, ter ido para o intervalo com um placar ainda mais elástico. A presença ofensiva do time surpreendeu o São Paulo, que se viu perdido diante da intensidade e organização vascaína. Ryan, que já era conhecido por seu talento nas categorias de base, enfim mostrou no profissional o porquê de tanta expectativa. Sob o comando de Diniz, ele não apenas ganhou confiança para atacar, como também passou a se comprometer defensivamente. Isso ficou evidente no segundo gol vascaíno, quando, após uma jogada trabalhada pela esquerda com Freitas, Piton, Coutinho e Nuno, Ryan insistiu na jogada mesmo após ter o chute travado e brigou pela posse até a bola sobrar para Nuno Moreira ampliar. Essa combinação de garra, técnica e personalidade mostra que o atacante pode ser uma peça fundamental neste novo Vasco que começa a tomar forma. A diferença está na forma como ele encara o jogo agora, mais livre, mais leve e com mais vontade de decidir. Outro destaque da noite foi Felipe Coutinho, aniversariante do dia, que teve uma atuação que remeteu aos seus melhores momentos. Participativo, criativo e insinuante, o camisa 11 encantou os torcedores ao desmontar a marcação são paulina com dribles curtos, passes precisos e uma visão de jogo privilegiada. Em um dos lances mais marcantes da partida, passou por 4 jogadores e serviu Vegetti com um passe açucarado, que terminou desperdiçado por Paulo Henrique. Ainda assim, ficou claro que Coutinho está cada vez mais à vontade, assumindo o protagonismo e inspirando os companheiros com sua qualidade técnica. Quando ele joga solto, o Vasco sobe de patamar. O segundo tempo, por sua vez, foi uma aula de controle emocional e maturidade tática. Mesmo com a vantagem, o Vasco manteve a marcação alta, não recuou e continuou buscando o ataque. Em um desses lances de pressão, forçou o goleiro Rafael ao erro, que resultou no terceiro gol, marcado por Vegetti após bela assistência de Paulo Henrique. O São Paulo, mesmo com as mudanças promovidas por Zubeldia, não conseguiu reagir. A equipe carioca soube administrar o placar com autoridade e não sofreu sustos. A atuação coletiva foi tão sólida que parece ter deixado claro, Fernando Diniz, com tempo para treinar, pode fazer esse elenco render muito mais do que vinha apresentando. O torcedor vascaíno, por sua vez, volta a sonhar e com motivos reais para isso. A movimentação nos bastidores de São Januário está fervendo, e um nome em especial tem gerado entusiasmo entre os vascaínos, João Arias. O Vasco demonstra forte interesse em contar com o meio-atacante colombiano, atual destaque do Fluminense e um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos. Considerado o rei das assistências desde 2022, Arias alia velocidade, intensidade e inteligência nos passes, características que o tornaram indispensável no esquema de Fernando Diniz e protagonista em conquistas como o título da Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Agora, o clube cruzmaltino sonha alto e enxerga no camisa 21 um nome ideal para potencializar a criatividade ofensiva e dar mais qualidade ao setor de armação da equipe. O possível acerto com Arias representa mais que uma contratação, seria uma afirmação de projeto ambicioso. O colombiano não é apenas um jogador técnico e decisivo, ele é símbolo de regularidade, entrega e protagonismo em momentos grandes. Sua chegada ao Vasco poderia transformar a dinâmica do time, trazendo experiência internacional, versatilidade tática e uma mentalidade vencedora para o elenco. A expectativa da diretoria é grande, e a torcida já começa a se empolgar com a ideia de ver Arias vestindo a camisa 10 de São Januário. Com o mercado aquecido e concorrência europeia no radar, o desfecho dessa história promete fortes emoções nas próximas semanas. João Arias é um jogador que une intensidade e inteligência tática como poucos no cenário sul-americano.
Seu estilo de jogo é marcado pela mobilidade constante, leitura rápida de espaços e uma capacidade notável de desequilibrar tanto como ponta quanto por dentro, atuando como meia articulador. Além disso, é um atleta de personalidade forte, competitivo, e que não se esconde em jogos grandes, características que casam perfeitamente com a filosofia de Fernando Diniz. No modelo dinâmico e ofensivo do treinador vascaíno, Arias poderia ser o elo ideal entre o meio-campo e o ataque, auxiliando na construção das jogadas, na recomposição defensiva com intensidade e oferecendo profundidade ao lado de nomes como Coutinho e Vegetti. Sua mentalidade vencedora e o perfil de liderança silenciosa também seriam bem-vindos para fortalecer o espírito coletivo do elenco cruzmaltino. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Entre 2022 e 2024, João Arias não apenas brilhou com a camisa do Fluminense, ele se consolidou como um dos jogadores mais completos e decisivos do futebol sul-americano. Com atuações de altíssimo nível, participou diretamente de títulos importantes como o Campeonato Carioca, a Recopa Sul-Americana e, principalmente, a histórica conquista da Libertadores de 2023. Seu faro de assistências, somado à habilidade em quebrar linhas e à entrega incansável sem a bola, transformaram o colombiano em peça-chave do esquema de Fernando Diniz, mesmo em meio às oscilações do time tricolor. Agora, diante da possibilidade de vestir a camisa do Vasco, Arias surge como um reforço de peso que pode não só elevar o patamar técnico do elenco, mas também trazer experiência e liderança a um grupo que busca estabilidade e ambição no cenário nacional. Sua chegada significaria muito mais que uma contratação, seria um passo ousado rumo a um Vasco mais competitivo, dinâmico e protagonista. E aí, torcedor vascaíno, já imaginou ver João Arias comandando o meio-campo em São Januário? Um jogador que não apenas carrega técnica refinada e visão apurada de jogo, mas também entrega regularidade e liderança dentro de campo. Arias foi o motor do Fluminense em suas campanhas mais gloriosas recentes, incluindo o título da Libertadores e a Recopa, sendo constantemente elogiado por sua postura tática e por decidir jogos grandes. Agora, com a possibilidade real de vestir a camisa do Vasco, o colombiano surge como um reforço que pode mudar o patamar do time, trazer equilíbrio ao setor ofensivo e agregar uma nova identidade ao elenco. Com seu estilo aguerrido, que encaixa como uma luva na filosofia de Fernando Diniz, ele poderia se tornar rapidamente o cérebro do time, o elo que faltava entre meio e ataque. Mas e você, torcedor, o que acha dessa movimentação? Acredita que Arias pode ser o protagonista que o Vasco tanto procura para 2025? Dá para imaginar o camisa 10 vascaíno sendo um estrangeiro decisivo, experiente, e que carrega no currículo atuações históricas em Libertadores, Brasileirão e até Mundial de Clubes. Será que ele formaria uma dobradinha letal com Felipe Coutinho? Essa contratação teria o peso necessário para reacender o orgulho cruzmaltino e transformar a equipe em candidata real às primeiras posições do campeonato. Queremos saber, essa possível chegada de Arias empolga você? Deixe sua opinião, participe da conversa e entre de cabeça nesse novo capítulo que pode estar começando a ser escrito em São Januário. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.